Dono de supermercado, ele vira refém do próprio negócio, né? Então ele fala assim, olha, se eu sair da minha empresa 2, 3 dias, ela para. Você vende 1 milhão, você está recebendo 1 milhão? Se você não está recebendo, quanto que você está recebendo então? Olá amigos que acompanham aí o Conta Comigo Cast, mais um episódio hoje do nosso Conta Comigo Cast, o 13º episódio, a série de vídeos aí, né, de conversas que a gente está tendo aqui. E hoje nós, como apaixonados, né, pelo mundo da gestão, hoje a gente decidiu trazer um tema que não tão relacionado só ao segmento do supermercado, né? Qualquer varejista, qualquer empresário que hoje vai se conectar muito com o que a gente vai falar muito sobre gestão. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Maxwell, sou gestor de operações da Conta Comigo Contabilidade, ou da Conta Comigo B4, um ecossistema especializado em contabilidade, né, em gestão financeira para supermercados. E hoje aqui com meu sócio Eliabe Barros, estrategista financeiro para supermercados e também apaixonado pelo mundo da gestão, né, Eliabe? Eu gosto bastante, né, como você já apresentou, né, sou diretor comercial, também atuo na gestão do nosso escritório, dos nossos escritórios, né, agora estamos também com uma filial em Alphaville, São Paulo. E vamos lá para esse bate-papo, né? Você disse que tinha algumas perguntas aí dos clientes, não sei se você deu uma formatada aí, como é que é. Vamos lá, vai ser bem. Isso mesmo. A gente enquanto contadores, né, a gente tem aquela frase, né? O contador é o médico do negócio, né? Então, a gente, quando vai fazer o diagnóstico lá no cliente, a gente sempre escuta ele relatando alguns sintomas. Então, eu sintetizei aqui alguns desses sintomas, né? Alguma dessas dores, alguma dessas dúvidas que eles têm. Até peço perdão aí para nossa audiência que eu vou ficar sempre de olho aqui no celular para ver essas perguntas. A gente quis trazer esse episódio mais voltado para isso. Falar sobre gestão, né, o que a literatura, o que a teoria diz, mas muito linkado na realidade que a gente viu, não que a gente leu em livros, né, mas do que a gente viu e do que a gente viveu. Show de bola. Bora você lá? Pegou as dúvidas dos clientes, aquilo que você mais ouve. Isso. E consolidou aí Exatamente. algumas questões. Exatamente. E assim, muita coisa voltada a questões práticas. A primeira dúvida que a gente ouve, né, do cliente lá, e está relacionada à gestão, mais especificamente à gestão financeira, né? Por que eu estou com a venda boa, a minha venda está aumentando, eu estou vendendo bem, mas meu caixa vive apertado, cara, eu vivo sufocado no caixa. O que está acontecendo? O que geralmente é isso aí? É bem recorrente não só de supermercado, né? Mas pelo supermercado ter uma margem muito baixa, Max, essa dor, digamos assim, o sintoma, ele aparece mais rápido. Sim. Porque é claro que más decisões tomadas, más decisões que impactam o caixa, tomadas em qualquer segmento, ele vai causar transtorno em algum momento, ele vai causar problemas no caixa da empresa. Só que essa dor vai ser mais perceptível em uma empresa que tem uma margem menor, e vai acontecer primeiro. Uma empresa que tem 5% de lucro líquido ali na última linha. Que se brincar ele vai ter só 3 ou 2%. Sim. Então quer dizer, 3, 4% de erro já consumiu a margem. Como a gente atende muitos supermercados, né? Nosso foco principalmente é em supermercados, então a gente sabe muito bem disso. No caso de um segmento que deixa uma margem aí de 30%, 25%, 20%, 15% de lucro líquido na última linha, obviamente tem que errar mais para realmente a conta não fechar. E muitos empresários se desesperam mais quando a conta não fecha. Então, claro, por que isso acontece, né? No caso de supermercados, por exemplo, na verdade no varejo de uma forma geral, erro nas compras. O varejo vive de margem de contribuição. Preço de venda menos preço de custo. E no supermercado esse custo gira em torno de 70% a 75%. Alguns supermercados, clientes nossos, inclusive, trabalham com 78%. Porém, ele tem uma despesa fixa baixa, então ele depende menos, ou ele depende de uma margem de contribuição um pouco menor. Então, na empresa de varejo tem muito isso. Mas tem empresa de varejo com segmentos que é 50%, 60%. O supermercado gira em torno de entre 70% e 80%, falando numa cidade maior. Então, quer dizer, vamos pegar um supermercado que deixa ali, tem 75% de custo de mercadoria. Poxa, então sobrou 25%. 5% é imposto.
Pera aí, do 75 já foi para 80, sobrou 20. Se a despesa dele for de 20, Sim. sobrou nada. E se ele não tem controle, um financeiro, para ver quanto ele está gastando com folha, com despesas administrativas, operacionais, marketing, despesas comerciais, ele já fecha a operação dele no 0 a 0 ou no prejuízo. Um outro caso que acontece muito é que às vezes ele está com a operação dele enxuta, ele está com o fornecedor controlado, está gerando ali de 5%, 7% de lucro, porém está pagando altos investimentos. Construiu, fez uma reforma, foi muito audacioso na ampliação da loja, comprou equipamentos muito caros, então investiu demais. E aí o negócio está dando 5%, ele está pagando 7% de investimento. Um outro caso muito comum é que ele acha que por entrar muito dinheiro, poxa, eu vendo 1 milhão. Pois é, mas desse 1 milhão te sobrará 50 mil. O empresário às vezes está tirando 70, só para a vida pessoal dele. A gente pega isso direto. Então, não sei se responde aí a pergunta, não sei se eu fugi muito, mas faz com que não sobre dinheiro. Exatamente. Não, é isso aí mesmo. E eu assim, ainda faria um adendo, tipo assim, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, às vezes a gente analisa lá o tamanho do mercado, o preço que ele paga de aluguel, a estrutura que ele tem que ter um faturamento mínimo de X, né? Para poder ter um ponto de equilíbrio ali. Mas na maioria dos casos, dá pra gente dizer que faturamento é vaidade, porque até tem um livro que que você comentou muito comigo, né? Que é Lucro Primeiro. Lucro primeiro. E às vezes o empresário vê muito faturamento primeiro. Venda né? primeiro. Venda primeiro. Venda primeiro. Então é um paradigma, né? Faturamento aí, em muitos casos vai ser vaidade, né? Quanto mais faturar, maior vai ser o problema dele, né? Porque Exatamente. a margem não está correta, então se ele faturava 1 milhão e estava gerando uma dívida de 50 mil por mês, se ele faturar 2 milhões, ele vai estar gerando uma dívida de 100 mil por mês. Exatamente. Então tem isso daí também. E aí né? sim, tá vendendo mais a que custo, né? Tá apertando as margens dele, sacrificando margens para aumentar a venda. Então, realmente, venda é uma métrica de vaidade. Cara, e Eliabe, o que você vê que, assim, que mais, assim, a gente, poxa, tem o mundo da gestão e tal, tem ferramentas. O que você acha que, é uma outra pergunta aqui, né, que, poxa, tá, beleza, eu sei que tem alguma coisa para resolver, mas o que eu preciso implementar? O que mais trava essa virada de chave pro cliente, para a empresa sair desse ciclo, né, de dívida, de ficar no caixa no vermelho? O que falta? Falta ferramenta, falta gente, é o dono que ainda não entendeu o que ele precisa sair da operação. O que você vê que trava essa virada de chave aí para o empresário? Então, a grande maioria não tem formação nem acadêmica, muito menos prática, para uma gestão, por exemplo, financeira eficiente. Não estou falando de nada muito complexo, não. Como o Lázaro do Carmo sempre diz, o básico bem feito todos os dias. Vicente Falcone fala gerenciamento da operação diária. Cara, se o empresário não sabe nem o mínimo, muitos deles não sabem o mínimo de gestão financeira, não consegue implementar um controle financeiro na empresa, não sabe no fim do mês o que a empresa dele dá de lucro, ou se não está dando, para onde está indo o dinheiro. E a gente fala isso com propriedade. Hoje, mais de 200 empresas que a gente atende, nenhuma delas, quando veio trabalhar com a gente, tinha esses dados. Sim. Hoje elas têm. E é nítido como a gente viu a mudança de rumo que os nossos clientes foram tomando quando começou a ter os dados. Poxa, eu estou tirando muito dinheiro. Nós não precisamos dizer para ele, olha, tira menos. Nós não falamos isso. Eles já tiveram a consciência quando viram os dados do relatório. A gente fecha o financeiro do nosso cliente com 100% de assertividade. Eles foram mudando. Olha, você estava investindo muito. Vários deles correram para o banco e renegociou, pagando até uma taxa de juro maior, mas fazendo com que a parcela coubesse no fluxo de caixa da empresa. Então, eles começaram a fazer a conta fechar. Porque não é difícil. O difícil é você descobrir aonde é que está o erro. E um fechamento financeiro eficiente mostra isso. Então, primeiro ponto. Cara, para onde está indo o seu dinheiro? Vamos olhar. Porque a consequência não está sobrando. Tá, mas não está sobrando por quê? O fechamento financeiro ele vai mostrar justamente para onde está indo o dinheiro da sua empresa. O que nós entregamos hoje você vende 1 milhão, você está recebendo 1 milhão? Se você não está recebendo,
quanto que você está recebendo então? Qual é essa diferença? Qual é esse gap? Até 1,5% eu sei que a gente já sabe, para supermercado isso é normal pelo fato de vender com taxas de cartão de crédito e débito, mais ou menos 50% da venda hoje é cartão e Pix, então tem taxas. Beleza, mas eu vender 1 milhão e receber 800 mil, não está correto. Então, primeira coisa, o empresário não sabe nem quanto que ele recebe, ele sabe só quanto que ele vende, Sim. ele não sabe quanto que entra no caixa. Nós vamos mostrar o que ele vende, o que ele recebe, o que entra no caixa dele e para onde está indo esse dinheiro que está entrando no caixa dele. Entendi. E aí sim fica muito claro para onde é que ele tem que olhar, se é para despesas, se é para investimentos, se é para retirada dos sócios, se são parcelamentos de dívidas passadas, se são fornecedores que estão muito altos no espectro do financeiro. E não apenas em DRE, gerenciais, relatório de sistema e por aí vai. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, Eliabe, assim, que é até um paradigma que a gente precisa, acho que seria interessante a gente discutir e a gente tentar resolver aqui hoje. Que é, o dono de supermercado, ele vira refém do próprio negócio, né? Então ele fala assim, olha, se eu sair da minha empresa 2, 3 dias, ela para, né? Aí vem o guru da internet e fala assim, olha, você tem que sair do operacional da sua empresa, senão ela vai para frente, você tem que ir pro estratégico e tal, você tem que estar lá por cima, você tem que... Geralmente o cara faz um vídeo num apartamento alugado em Dubai, com a Ferrari alugada, fala, ó, meu negócio tá lá no Brasil rodando, eu tô aqui em Dubai, tô aqui nas Maldivas e tal. Então aí o empresário também cria essa impressão de que ele tem que sair do operacional da empresa dele. Mas queria que você... Achei bem interessante essa pergunta e você pontuasse até onde que o dono realmente tem que sair do operacional e se é isso mesmo. Toda pessoa que abre uma empresa, ele abre, fica ali no operacional e o objetivo principal é sair do operacional e o negócio rodar? É assim que funciona? Vamos lá. Nós acreditamos em uma linhagem. Deixar isso bem claro aqui. Não estamos dizendo que somos os donos da verdade. Mas hoje nós entregamos um trabalho que a maioria dos nossos clientes e nós julgamos um trabalho de qualidade. Sim. Um fechamento financeiro extremamente assertivo, que possibilite uma contabilidade o mais assertiva possível, implantando rotinas fiscais na empresa para que ela consiga, tenha condições de cumprir a parte fiscal o mais correto possível, não é isso? Sim. Fechando a folha de pagamento dos nossos clientes dentro da legislação trabalhista, para que a empresa não tenha passivo trabalhista, os nossos clientes. Isso é o que a gente vende, não é isso? Exatamente. Quem que produz isso para o nosso cliente? É a nossa operação ou é o nosso estratégico? É a nossa operação. O nosso time operacional que entrega todo esse trabalho. É o nosso time lá de consultores que vai lá testar o sistema do nosso cliente para poder implantar uma consultoria financeira. É o nosso time fiscal que importa a nota, que confere, que valida, que passa nas nossas ferramentas de auditoria, que cai ali para os nossos coordenadores analisar essa informação para entregar para o cliente. Tudo acontece na operação. Então eu vou dizer que nós vamos... Já nós chegamos no supermercado. Então nós vamos dizer que o nosso negócio não acontece na estratégia, acontece não acontece na operação, acontece no estratégico? Não. A gente entende que a gente deve ter um olhar mais estratégico para a nossa operação, mas sempre de olho na nossa operação, que é ela que entrega o resultado para o nosso cliente. E o nosso cliente contratou de nós resultado. Vamos lá para o supermercado. Quem é que executa a prevenção de perda? É a equipe. Tem que ter uma operação de prevenção de perda. Tem que ter uma operação de caixa. Tem que ter uma operação lá no açougue. Uma operação de gestão de loja. Tudo acontece ali na operação da loja. Os dados do financeiro, do administrativo, tudo isso acontece são coisas da operação que culminam no administrativo. Quem que vai gerenciar isso, então? Se o cara tá olhando só na estratégia, só olhando de cima o tempo todo. Então, não é estar lá na operação no sentido de vou sentar lá então vou pro açougue cortar carne, eu vou sentar no caixa, o dono do supermercado. Sim. Vou pagar boleto. Não é estar executando a operação, mas estar com um olhar estratégico em cima da sua operação. Tem que ser olhado a operação, porque é o que move a empresa, é a operação que ela executa. E ele tem que estar lá, né? Se ele vê que, por exemplo, está tendo muito... por exemplo, ele faz uma pesquisa lá e vê que o pessoal não está tão contente com o atendimento de caixa.
ele vai ter que estar lá junto com os caixas. Poxa, vou ver como é que o caixa atende, como é que está lidando com o cliente e tal, porque isso é estratégico. Eventualmente ele vai ter que sentar lá do lado de um caixa e ver como é que está funcionando, né? O que não pode acontecer é ele ser escravo daquilo, né? O mercado só vende se ele estiver sentado no caixa. O açougue só funciona se ele estiver desossando vaca. Isso aí é o que não pode acontecer, Ele né? precisa ter um olhar estratégico para a operação, mas jamais tire o olho da operação. Isso não significa que você tem que estar o tempo todo dentro da operação, mas tendo indicadores da sua operação, analisando isso diariamente, semanalmente. Poxa, eu saí da minha empresa hoje e fiquei uma semana, 2 semanas fora. E a empresa não precisa parar, e não vai parar por causa disso. Mas quando você retorna, você vai analisar os indicadores. O que aconteceu nessa semana aí? Então, construir indicadores do negócio para você validar a sua operação. E talvez você não nos conheça ainda e está nos assistindo, mas isso aqui não é nós que estamos inventando isso. Eu tenho até aqui no nosso estúdio. Tem vários livros que tratam sobre isso, mas, por exemplo, esse aqui, ó. O que importa é seu resultado. Esse livro é do Lázaro do Carmo Júnior. Foi CEO de 2 empresas lá do Silvio Santos. Né? Pegou empresas faturando um determinado faturamento e elevou em milhões e milhões a empresa do grupo Silvio Santos. A Jequiti, por exemplo, uma dessas empresas. E ele bate muito em cima disso. Cara, é lá na sua operação que o negócio funciona. Não tira o olho. É lá que você tem que estar cuidando o tempo todo. Ele não disse que você tem que estar lá executando, mas você tem que estar olhando para essa operação. Exatamente. Então, assim, só para contextualizar, nós estamos aqui criando um conceito. Né? A gente só está expondo um conceito que a gente utiliza na nossa empresa e que tem muita literatura, inclusive, sobre isso. Beleza, Eliabe. É uma grande dor do mercadista, né? Que aí a pergunta seria, né? Porque quando o dono vira refém do próprio negócio, né? Então, se ele sair, não pode tirar 3 dias de folga, não pode faltar na empresa, tem que estar lá o tempo inteiro. Beleza, a gente já desmistificou isso, que não é sair da operação, não é largar ela para lá, viver no mundo do estratégico ou no mundo da lua. Fechou, mas e agora? Por onde começar para fazer essa virada de chave, né? Sair daquela operação, daquele sufoco lá, que é ter que abrir o mercado, ter que receber vaca, ter que atender comprador. O que você daria de conselho aí para o supermercadista para começar a virar o jogo? Parte de delegação, de responsabilização, né? Sem perder o controle da operação. Olha, tem as pessoas certas nos lugares certos. Mapeie toda a sua operação. O que você precisa que seja executado? Esqueça no primeiro momento as pessoas. O que tem que ser executado na sua empresa para que ela rode sem você? Eu digo sem você operando, né? Sem o empresário estar operando, ele olhando na operação, que é o que a gente acabou de falar. Tá, eu vou estar olhando a operação sempre. Mas tá, o que tem que ser executado no seu supermercado? O que tem que ser feito? Cria ali um diagrama de responsabilidades. Beleza. Aí você vai e analisa. As pessoas que eu tenho hoje estão prontas para executar tudo isso que a minha empresa precisa que seja executado? Porque muitas das vezes o empresário está executando coisas ali, funções, porque quem deveria estar executando não está, ou não está preparado para isso. Então, defina ali um diagrama de responsabilidades. Muitos chamam de organograma. Mas o legal do diagrama de responsabilidade é até um conceito do livro, acho que não está aqui agora, do livro Ganhando Tração, do Mike Patton, é que ele fala justamente sobre você colocar ali o que tem que ser feito na minha empresa, cria ali uma espécie de organograma e as principais atividades daquela posição, daquela caixinha, daquela função. Aí você analisa as suas pessoas, aí você olha para pessoas. Eu tenho as pessoas certas para compor cada caixinha dessa, cada função dessa? Você vai descobrir que não. Porque o grande erro hoje, Max, o empresário contrata muitas pessoas por confiança e adapta a descrição de cargo às pessoas que elas têm. E não elabora um diagrama de responsabilidades e fala, agora eu vou preencher isso com pessoas certas nos lugares certos. Poxa, se você mapeou todas as funções da sua empresa que precisam ser executadas, definiu os cargos, e você colocar pessoas lá para executar, treinar essas pessoas para executar essas funções, por que é que você precisa estar lá executando? E se isso não está acontecendo na empresa hoje, de você que está nos assistindo, é porque você não tem as pessoas certas nos lugares certos.
Sim. Esse é um primeiro ponto. Coloque as pessoas certas nos lugares certos, treine-as para executar a função, e você já vai ter esse alívio da operação e vai continuar olhando para a operação e medindo a operação. Agora, poxa, eu tenho as pessoas certas nos lugares certos? Tenho. Agora começa a traçar meta de indicadores. O que cada pessoa tem que entregar? Mede se ela está entregando semanalmente, diariamente, mensalmente. E aí vem um conceito de planejamento também estratégico e tático, né? Mas, por exemplo, planeja a sua empresa pelo menos para 3 anos. Onde você quer chegar daqui 3 anos? 3 a 5 anos. Monta esse planejamento mais superficial. Agora você pega, tá, para eu chegar lá em 3 anos, 5 anos, o que eu preciso fazer no primeiro ano? Opa, aí a conversa muda. Para eu executar isso no primeiro ano, o que eu preciso fazer nos próximos 3 meses? Aí a corda vai apertando. Tá, para eu executar isso em 3 meses, o que eu preciso fazer nesse primeiro mês? E para eu cumprir esse primeiro mês, o que eu preciso fazer na primeira semana? E o que eu preciso fazer na segunda-feira para eu cumprir a semana? E aí você vai ter tudo que você precisa executar. Você vai estar muito claro se você tem as pessoas certas para te ajudar a chegar lá ou não. Se não, Max, não acontece. Não. O que vai acontecer em um ano é fruto do que a gente faz hoje. Sim. E como não tem o gerenciamento da rotina do dia a dia, como que esse empresário vai se libertar da operação? Tem uma questão muito interessante, Eliabe, que dentro disso daí que você falou, é que a gente tá na era da informação, né? Tá na era da informação. Então a informação, e o conhecimento tá aí, tá disperso na sociedade. E a gente tem muitas pessoas na internet que resolvem muitas dores do mercado, né? Então você tá ali navegando por exemplo, você tem um supermercado, né? Aí você tá navegando no Instagram, aí você vê, olha, o problema da sua empresa, do seu supermercado é o hortifruti. Eu sou especialista em hortifruti. O hortifruti bem feito, bem layoutizado, cuidando, é o que vai salvar a sua empresa. Beleza. Aí passa um pouquinho, olha, eu sou especialista em açougue. Se você fizer o açougue, é o que salva a empresa e tal. Aí eu sou especialista em prevenção de perda, eu em estoque, eu em compras e tal, eu em sistemas de gestão para empresa de varejo, para supermercado e tal. Se plantar o meu sistema, acabou seus problemas. Acabou seus problemas e tal. Então a gente tem muitas soluções aí postas na mesa, né? Dispersas, né? Isso. E o empresário, ele vai se identificando, não, isso aí eu tenho na minha empresa, esse problema eu tenho, esse problema claro eu tenho. Tem tudo aquilo, né? Aí ele acaba que... E eu vejo isso muito com alunos recém-chegados na mentoria do Leandro, né? Que ele chega lá e vê aquela quantidade de informação e ele quer aplicar tudo, que eu vejo que é um grande erro, né? Que quando você faz uma matriz de problemas ali, faz um checklist com todas as situações que estão causando estresse na sua empresa, ou que é só você que faz, e não necessariamente que você tem que resolver todas, né? Eu acho que é aí que o pessoal se perde, né? De querer resolver tudo e a todo momento, mas isso aí tem que ser classificado, tem que ser definido prioridade, aquilo que você se propor a resolver, você resolver aquilo, não pegar outro problema para resolver antes de resolver aquele e tal. Tem todo um cronograma para você não pegar essa era de conhecimento que tem e você, enfim, começar a enfiar na empresa e se perder. Querer implantar tudo, né? Querer implantar Primeiro tudo. que não vai conseguir, né? Isso é fato. Max, um erro que eu acho que todo empresário iniciante comete, nós passamos por essa fase já também, há um certo tempo, é que a gente tenha o anseio, a boa intenção de resolver todos os problemas da nossa empresa. Eu não quero que a minha empresa tenha problemas. Eu quero que os problemas que ela tem hoje eu resolva todos e aí a gente vai caminhar bem. Não existe. Se você não quer ter problemas, não tem empresa. A questão é, quais são os problemas mais relevantes? Você falou sobre criar ali uma matriz de problemas. Essa matriz é para quê? Justamente para se tornar uma matriz de priorização. Aí a gente tem problemas, primeiro, que desaparecem com o tempo. Tem problemas que é do estágio que a gente está. Esse problema, ele está acontecendo. Ele não vai continuar ali. Quando a gente cresce mais um pouquinho, certos problemas somem. E novos aparecerão. Agora, por isso que a gente precisa ter um universo de visão. Para onde eu quero ir? Isso já vai começar a me dizer que tipo de problemas eu tenho que lidar ou não. Para os próximos 3 meses, quais são os problemas que eu tenho que resolver nesses 3 meses? E quais são os problemas que eu tenho que resolver nesse mês? E nessa semana? E nesse dia?
O que vai determinar? Para onde eu quero ir? Uhum. Então, por exemplo, olha, eu tô tendo um problema aqui, que um cliente reclamou que não recebeu a guia de imposto no WhatsApp dele, gerou aquele transtorno todo, e a gente vai querer parar para resolver isso, para depois descobrir que foi um erro de software. Uhum. Tá, mas quantos casos aconteceram? No universo de mais de 200 empresas? Será que isso é tão relevante assim? Sim. Olha, tem um cliente que reclamou que ele não... Sei lá, a gente tem um padrão de envio de documento e ele reclamou que ele quer de uma outra forma. Uhum. Você vai mudar todo o padrão da empresa por causa de um cliente? Ah, mas aí é um problema, porque senão esse cliente vai sair. Uhum. Isso é relevante? Um cliente que não se adapta à nossa cultura, ao nosso modo de trabalhar? Não dá. Por isso que a gente focou, inclusive, em supermercado. Porque os problemas são muito similares. Sim. Quando a gente resolve a gente resolve para centenas de supermercados. Quando a gente cria uma solução, essa solução vale para centenas. E tem problemas que nós vamos continuar tendo no nosso negócio, o cliente nosso vai continuar tendo no negócio dele. Alguns não vão se resolver nunca. E paciência. Porque ter empresa é ter problema. O que é gerenciar? Gerenciar é resolver problema. Sim. O que é meta? A meta é resolver um problema. Resolve 1, 2, 3, 5, 10 e tem 50 na fila esperando. Qual desses outros 50 que eu vou resolver? Então, os empresários se perdem, Max, na minha visão, é nessa priorização. Nessa não priorização, nessa falta de priorização. Porque senão, meu irmão, esquece. Tem problema lá no escritório para resolver ou não? Bastante. Agora, esses problemas, apesar deles, nós crescemos no último ano 130%. Se nós fôssemos resolver todos os problemas, talvez não teríamos crescido nada e tínhamos, talvez, andado para trás. E você acha que isso não acontece na empresa do nosso cliente, se ele também for por esse caminho? Com certeza. Com certeza. Tem outra coisa interessante também, Eliabe, que assim, o mundo da gestão, eu costumo assim dizer que ele é muito simples. É muito simples. Mas parece que não existe nada tão complexo quanto você lidar com coisas simples. Então, quando a gente fala de soluções de gestão, poxa, mas é só isso e tal, mas pequenas viradas de chave, pequenas decisões mudam tudo. E pequenas ações de como você lidar, encarar as coisas também muda tudo. Ainda falando dessa questão de problemas, né, de problemas dentro da empresa. Tem um dado que eu já li no livro, acho que no Poder do Hábito. Eu não vou saber contar aqui a história certinho, mas vou tentar contextualizar aqui só o cerne da questão para vocês entenderem. Tinha um funcionário do governo americano que ele foi encarregado da missão assim, de descobrir o porquê que estava nascendo, porquê que a taxa de mortalidade nos Estados Unidos estava alta. Esse era o problema, taxa de mortalidade alta. Então, se a gente for colocar isso numa matriz de problema, a gente tem aqui no nosso país a taxa de mortalidade infantil está alta, vamos resolver isso. Então, beleza, está aqui na nossa matriz de prioridade. Só que a raiz isso aqui é o problema. A raiz desse problema é o quê? Por que está nascendo tanto? O que a gente tem que fazer? Os hospitais, vamos construir mais hospital, está faltando médico, abrir faculdade de medicina, vai ter mais médico e tal. Então tentaram-se várias soluções até colocar esse cara para investigar. Aí eles começou a investigar, olha, está tendo muito bebês na morte prematura por conta de mães jovens. Então o problema é a mãe jovem, tá, beleza. Mas aí o que acontece? Educação sexual e tal. E eles foram investigando, foi trazendo assim, mas o porquê. A solução do problema, no final das contas, a solução do problema para a taxa de mortalidade infantil era cursos de nutrição no ensino médio. Isso aí que resolveu o problema de taxa de mortalidade infantil. Porque descobriu-se que, na verdade, a raiz do problema era a alimentação das mães. A alimentação das mães na gravidez. Então, qual que foi a solução que eles proporam? Olha, vamos melhorar, dar cursos de nutrição para as meninas do ensino médio. Quando elas saírem do ensino médio, elas já vão ter mais noção de nutrição, maior, né? Sobre nutrição, e vai acabar com esse problema da nutrição infantil. Então, assim, aí que eu disse, é uma coisa tão simples... Mas descobrir qual é a estratégia exatamente. Então, no mercado, lá na empresa, trazendo de volta para o universo da empresa, você levantar lá o problema,
é bom, mas aí você tem que lá aquela técnica dos 5 porquês também, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até você chegar Na na raiz raiz. do problema. Senão você vai só tratar, você vai tentar só remediar ali o Só que está trata os acontecendo. sintomas e nunca as causas. Exatamente. Então você tem que ir lá na raiz do problema, né? Além Exato. de fazer todo esse trabalho aí. E tem uma coisa também, Max, que é o seguinte, cara. Esqueci o que eu ia falar. Vamos ver se eu lembro aqui. Poxa, Foi tão longa. não. Ah, tá. Não lembrei. O básico, e até o que o Lázaro, né? Tô aqui com o livro. O que o Lázaro bate muito em cima disso, Lázaro do Carmo, é que é simples. O complexo é ter a disciplina, o hábito de executar diariamente coisas tão simples que devem ser executadas. É controlar a entrada e saída de dinheiro. Não ter mais despesa do que receita. É o básico. Fluxo de caixa. Aí às vezes o cara tá falando de IA, implantar IA no negócio dele e não tem fluxo de caixa. A gente já falou isso em outros episódios. Aí o cara tá falando sobre, vou colocar e-commerce, mas não atende bem nenhum cliente que chega na porta da loja dele. Sabe? Então... Não consegue vender nem no bairro, vai vender. Nem no bairro, exatamente. Aí lança uma promoção, o cara chega lá no supermercado, não, já acabou o produto, e rupturas. Então, assim, faz o básico bem feito, gerencia a sua loja, parte do caixa, o dia a dia da sua operação, controla isso. Mas eu preciso estar ali controlando? Sim, se não é você, é alguém do seu time. Tudo que não é medido não é gerenciado. Então, é difícil? Não é difícil. O que precisa ser feito é muito simples. Agora, o difícil é disciplina para aplicar essa simplicidade no seu negócio. Exatamente. Tem um problema também de gestão, Eliabe, que a gente vê muito, da parte financeira e também da parte de gestão do negócio como um todo, né? Que é quando o CPF começa a se confundir com o CNPJ, né? Isso tanto na parte do dinheiro, né? Eu vejo que é um perigo muito grande quando começa a misturar ali e usar a empresa para alavancar a vida pessoal ou outro negócio e tal, sem respeitar o que aquela empresa pode gerar, e às vezes as decisões pessoais na gestão da empresa também, né? Que é de às vezes você agir por emoção, coloca um parente para, eu preciso de pessoa de confiança, então coloca um parente, aí aquele conceito, poxa, você não pode contratar uma pessoa que você não pode demitir, você coloca o seu irmão para fazer uma função ali na empresa, ser gerente do mercado, ele tem qualificação, tem capacidade para isso, e se ele, se ele não estiver desempenhando um bom trabalho, você vai ter coragem de mandar ele embora? Poxa, é seu irmão e tal. Então isso aí também é um grande desafio, né, especificamente na gestão financeira, mas na gestão como um todo, né, misturar o CPF aí, ou a vida pessoal com a vida empresarial, familiar, né? Exatamente. É até uma regra, né, Max, de contratação. Cara, nunca contrate ninguém, nunca contrate alguém que você não consiga demitir depois. Mas eu não posso contratar um amigo, um familiar? Cara, se ele for extremamente bem competente para isso, avalie bem ainda. Porque ele pode ser muito competente para aquilo ali. Mas se um dia a estratégia da empresa mudar e você precisar, de repente, em algum momento, não continuar mais com essa pessoa, como é que vai ser? Isso é um ponto. Com relação à parte financeira, poxa, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Não, a empresa é sua. O dinheiro que ela gera é dela. O lucro que ela gerar, parte disso, você tem o direito de distribuir. Claro, você quer ir lá meter a mão no caixa da empresa, fazer o que você bem entender, ok. Mas no final do dia, no final do mês, os números não mentem. Se você pagar mais do que você recebe, vai fechar no negativo. O problema é, você não tem controle financeiro. O empresário que não tem um controle financeiro, ele nem sabe o quanto as decisões erradas dele estão impactando no negócio. Ou às vezes, ele nem consegue entender que aquilo que ele está fazendo, que às vezes ele acha que é inofensivo, mas aquilo está prejudicando o negócio dele. Por quê? Porque não tem um fechamento financeiro. Poxa, se eu não tenho um fechamento financeiro, eu não sei quanto que minhas retiradas impactam no negócio. E eu até entendo o erro desses empresários. Você imagina um negócio que vende 1 milhão por mês. Pega 1 milhão e coloca aqui em cima da mesa em cédulas de R$100. É muito dinheiro. Ele olha e fala, cara, eu tirar 5 mil reais aqui não é nada. No outro dia ele tira 20, na outra semana ele tira mais 30, depois... Quando vai ver, e nunca é 20, 30 mil, às vezes tira lá 2 mil, 3 mil, 5 mil. Max, é rapidinho o cara tirou 70 mil.
É 7% do negócio. O negócio dele às vezes não tá dando 7% de lucro. E ele tirou 70 mil. Aí não sabe por que não tá sobrando dinheiro. Aí o problema do mercado é a liquidez, né? Que ele tem. Sempre tem muito dinheiro entrando e isso daí acaba confundindo também ele, né? Vende a prazo como é que é? Compra a prazo e vende 50% à vista. A outra parte, geralmente em cartão ou Pix, mas no débito cai no dia seguinte. Pix cai na hora. Então tem supermercado que praticamente 70% da venda é à vista. Ou é cartão de débito, ou é Pix, ou é dinheiro. A gente tem esses dados, né? O cartão de crédito mesmo para receber no mês seguinte, com 30 dias, gira em torno de 15%, 20%, às vezes 30%, depende do supermercado. Então, como você diz, a liquidez é alta. O dinheiro entra primeiro para sair depois. E aí o empresário pega, vê esse dinheiro todo e fala, cara, o que é tirar 10 mil reais aqui? Não é nada nessa montanha de... Vamos pegar o universo de uma venda de 1 milhão, que a gente tem muitos supermercados nessa faixa. E é por isso que, às vezes, eu vejo que não é nem maldade, né, Max? As ações do empresário diariamente ali, se ele não mede isso, ele realmente não consegue perceber o impacto negativo que isso traz para o negócio dele. Por que a gente fala isso com muita propriedade? Porque toda empresa que vem trabalhar com a gente, não tem os números, a gente implanta. Quando faz ali as três primeiras reuniões, 3 primeiros meses que a gente fecha, a maioria se espanta com o valor que eles estão retirando. E eu não falo nada, se é muito, se é pouco. Eles mesmos falam, meu Deus, é muito. Não sabia que dava essa quantidade toda. E a gente também não fala que ele tem que tirar menos ou mais, né? Eles começam a diminuir essas retiradas. A maioria começa a diminuir depois de ter implantado o financeiro. Legal. Eliabe, assim, a gente tem, né, o Conta Comigo Cast aqui, ele nasceu por conta da Conta Comigo, né? A gente levar essa informação, levar esse conhecimento. E a gente tem ali um serviço que a gente entrega e tal. Então a gente tem um know-how, a gente sabe do que a gente está falando. E também tem toda essa questão aqui dos estudos, né? Dos nossos estudos. Sei que você é um cara muito dedicado ao estudo, gosta muito de estudar, de ler, né? Principalmente questão ligada à gestão. E, cara, que nas suas leituras aí, que é até uma pergunta que tem aqui, né? Nas suas leituras, que o dono de empresa, que às vezes, assim, deu certo, deu o azar de dar certo, né? Começou um negócio ali, cresceu. O que você diria, baseado na sua experiência, no que você vive na Conta Comigo e do que você lê, o que o dono de mercado precisa aprender urgente sobre gestão? É bastante coisa. Mas, cara, ele precisa participar. Primeira coisa, ele precisa de conhecimento. Eu saí da zona rural, acontece muito isso aqui na nossa região. Saí da zona rural, fui pra cidade, montei um botequim e deu certo até agora. Só que o comportamento do fisco lá atrás era diferente. Isso já é um fator. Não é raro supermercados que hoje estão tendo dificuldades que falam assim, antes eu ganhava dinheiro. Não, antes você não ganhava dinheiro. É que antes você não pagava imposto. Então, a margem que você tinha antes, na verdade, você não tinha. Você ficava com aquilo que era do fisco. E aí, como nos últimos anos, principalmente em 2, 3 anos para cá, o fisco apertou muito, principalmente os fiscos estaduais, em nível de controle, e os negócios começou a ter que... Falou, peraí, a conta não tá fechando, porque agora eu tô tendo que pagar mais imposto. Não é pagar mais imposto, é o imposto correto. E não é o problema, não é pagar imposto. Então, o básico a gente resolve. Mostrar os números do negócio. Para onde é que ele precisa olhar. Mas o que... Pode falar. Você acha que a gente seria isso aí? O que o dono precisa aprender ou o que o dono precisa fazer em primeiro lugar? Seria ter os números na mão, então eu acho que... Sabe por quê, aprender Max? a fazer o fechamento e ter o número na mão. Eu acredito nisso por quê? Porque antes de aprender... fazer matriz de prioridade, antes de aprender talvez gestão de perdas, antes de aprender gestão de estoque, antes de aprender gestão de pessoas, porque o negócio dele de um jeito ou de outro está andando ali. E, não é o financeiro que vai apontar para qual dessas áreas ele estuda? Vou estudar, tem gestão, é muito amplo, mas posso estudar primeiro gestão de pessoas, posso estudar gestão de processos, posso estudar, enfim, gestão sim. Abre muito. Eu vou te responder de forma mais objetiva e já concordando com isso que você acabou de falar.
Eu pego um financeiro de clientes e fecho ali, eu sempre gosto de pegar no mínimo 3 meses, porque às vezes um primeiro mês deu um lucro alto no financeiro, porque o empresário segurou compra. Aí óbvio, segurou as compras, sobrou dinheiro. Ali, Tem né? sazonalidade. E também a gente não desespera quando no primeiro mês deu um resultado ruim, no primeiro mês que a gente fechou ali daquele cliente, porque as compras foram muito altas. Mas foi sazonalidade de compra. No mês seguinte ele já segura. Então eu pego ali 3 a 4 meses, 5 meses de financeiro fechado. Com uma assertividade mínima, que é o que a gente entrega hoje, de 99,7%. Então, um financeiro batidinho ali, 100%. Eu olho quanto que ele está vendendo, quanto que está entrando, se ele está recebendo essa venda que ele está executando. Se ele, eu vendo 1 milhão por mês, eu estou recebendo 1 milhão? Tá quase lá, tá? 995 mil. Beleza. 0,5% de diferença. Tá dentro da média. Então, o dinheiro entrou. Meu problema não é de vender e não receber. Um problema a menos. Você tem que analisar que o seu problema é inadimplência. Aí vem os gurus, vem as consultorias. Você quer melhorar os números do seu negócio? Para de vender fiado. Para de vender fiado. O negócio seu pode estar na inadimplência. Deixa o que eu vou resolver. Conciliação de cartões. Você pode estar deixando o dinheiro na mesa. Aí eu fecho o financeiro e falo, não, cara, ele está vendendo 1 milhão, está recebendo 995 mil. Até 990 mil, que daria 1% de diferença, 10 mil. Cara, tá na média. Não é esse o problema, eu já descartei aqui uma consultoria. Pode ser que até realmente esteja ali, a bandeira não esteja repassando alguma coisa, mas o trabalho que você vai ter para descobrir que ela não te passou 100, 500 reais... Às vezes o custo do controle é muito alto, mas não tô nem dizendo que não é importante olhar. O que é, vamos voltar para matriz de priorização de problema. O que é prioridade eu olhar agora que vai me trazer um resultado maior para depois eu voltar para esse problema menor. Sim. Beleza, então, problema não é recebimento. Estou vendendo a prazo, mas estou recebendo. Não é esse o problema. Beleza. O dinheiro entrou. Tá. Eu vi ali que, em média, 75% está voltando para fornecedor, esse dinheiro. Tá dentro. Meu problema não é custo. Meu problema não é perda muito alta. Eu posso estar tendo perda? Posso. O supermercado pode estar tendo perda. Mas, na média ali, o fornecedor tá bom. Então, pera aí, cara. Não é a precificação, gestão de perda que vai... não é isso que está fazendo você não ter resultado. Então, pera aí. De 1 milhão tá me sobrando 250 mil, tá bom? Tá bom. Quem disse que tá bom? Eliabe. Nós fechamos o financeiro do monte de supermercado e eu sei que um supermercado que gera 25% de margem financeira, de margem de contribuição financeira, isso é muito bom. Agora vamos ver quanto que tá a despesa do supermercado. Olha, a despesa tá de 200 mil. Ué, tá bom, 20%. Sobrou 5% ainda. Do 1 milhão, 75%, 750 mil foi para fornecedor, ok. Aí, problema é suas despesas fixas. Não, deu 20%, tá ok, tá bom. Pode melhorar, ok, mas tá bom. 200 mil de despesa, 700 de 50 de fornecedor. Tá sobrando 50 prata aí, 50 mil. Quanto que tá de investimento? 10 mil. 1%. Opa, tá bom. Até 1,5%. O Rosadas fala que é o ideal de investimento. Tá ok. Então, peraí, sobrou 40 mil. Como é que tá essa operação? Tá boa. Após o investimento deu 4%. Pode descartar no primeiro momento precificação. Pode descartar a gestão de pessoas no sentido, seu problema é que você tem gente demais ou sua equipe é ineficiente e você tem que ter muita gente, ou sua despesa com folha tá alta. Não. No geral, eu dei uma olhada muito rápida no financeiro e vi, opa, meu problema não tá nem na minha operação. E quanto tá os seus empréstimos, coisas do passado, retirada do sócio? Juntando isso aí dá 100 mil. Por isso que você tá no prejuízo. Agora, de forma bem mais rápida, já que eu apresentei o conceito, essa linha do dinheiro, às vezes o empresário olha lá, meu fornecedor tá 80%. Cara, já olha para isso aqui. Minha despesa tá 16%. E o cara tá lá querendo reduzir despesa. Não, eu tenho que cortar minha despesa, mandar mais gente embora, eu tenho que tentar diminuir, tirar bico de luz, o que fala, né? Diminuir as lâmpadas do meu mercado. Um dia eu entrei no mercado e que ele tava economizando energia. Eu só acendia metade das luzes do supermercado. E tem estudos mostrando que isso diminui venda. Ou então desligando o ar-condicionado do mercado para reduzir despesa, porque ele tinha que diminuir, mas o problema está lá na compra. Quem diz isso? O financeiro.
Ele aponta fornecedor, ou é despesa, ou é despesa não operacional da empresa, retirada do sócio. Para onde é que eu devo olhar? É para tudo? É para tudo aonde você possa ter melhoria. Mas aonde é que eu vou ter as maiores melhorias? Onde eu devo priorizar? O financeiro vai te acender essas luzes. Entendi. Então, acho que seria realmente isso, né? Se o que o dono de supermercado precisa aprender a fazer urgentemente é implantar ali, criar um processo para ter os números na mão e começar a fazer essa análise aí, né? Eu acho que seria a prioridade. Aí dependendo do que apontar para ele, aí, como você citou o exemplo ali, seu gasto com o pessoal está muito alto. Então, isso aí aponta para a gestão de pessoas. O que é? Performance e tal? Esse é o básico do básico. Até a gente já citou várias vezes aqui, eu vou falar de novo. O Lázaro do Carmo fala, tem indicadores financeiros e econômicos do negócio, isso aí é o mínimo. E comerciais. E nem sempre vai ser você que vai resolver, né? Porque às vezes, por exemplo, o financeiro, igual eu acabei de falar, né? Às vezes ele te aponta para folha alta. Você não pode, por exemplo, contratar um especialista naquela área. Daí não é por achismo. Você viu que aquela área sua tá carente, né? Falando de folha, tem um empresário que já me perguntou, eu falei, olha, não sou eu o especialista que vou te ajudar a resolver isso, mas o financeiro já está te mostrando que você tem que resolver isso aqui. A folha de pagamento do supermercado, a média é de 8% a 9%. O Leandro Rosado explica muito bem isso. E a maioria dos supermercados nossos tem supermercado que trabalha até com 6, 6,5%, 7%, e tem supermercado que trabalha até com 10% e tem lucro saudável. Porque ele tem uma folha um pouco mais pesada, mas ele tem uma margem um pouco mais generosa, digamos assim. Só que teve um cliente que eu falei assim, olha, a sua despesa com folha está dando 12% a 14% todo mês, uma média de, 12%, 13%. Isso aqui não tem condições, você não tem margem para pagar isso. E ele falou, mas Eliabe, como que eu vou trabalhar? Porque quando eu olho aqui para minha equipe, tá todo mundo sobrecarregado. Então tem uma ineficiência na operação. Então, como fazer essa gestão do dia a dia? Aí você já sabe, eu preciso buscar estruturar melhor o quê? A minha operação. Não é precificação, não é compra, não é marketing, não é venda, não é retirada do sócio. Olha um monte de coisas que o financeiro já está apontando que não é, que já eliminou. Olha para a sua operação, você tem que fazer mais com menos, ou fazer o mesmo serviço que está sendo feito hoje com menos pessoas. E às vezes o problema da folha alta nem é muita gente. É o número de pessoas está até adequado. Realmente precisa de todas aquelas pessoas, mas não com aquela faixa salarial, porque o supermercado não comporta. Então muitos extrapolam na quantidade de funcionários, principalmente os supermercados, extrapolam na quantidade de funcionários e nos valores dos salários acordados. E aí, claro, vem uma fase um pouco difícil, que é, não tem como você renegociar isso. Vai ter que ir desligando alguns. Sim. E contratando novos por um salário menor. Compatível com o segmento. Porque não adianta, é um segmento de margens apertadas. Eu até tive uma reunião com um cliente essa semana, semana passada, nesse assunto aí, né? O que a gente identificou lá no supermercado dele? Não é um supermercado tão grande, fatura ali a média de uns 700 mil por mês, 650, 700 mil. E a gente viu ali que ele o custo dele com hora extra tá dando em média 9 mil reais por mês, com o custo de hora extra. Eu falei, 9 mil reais de hora extra, você tá pagando hora mais cara, 9 mil reais dava pra você contratar aí de 3 a 4 pessoas. O que faria de diferença na sua operação 3 a 4 pessoas? Você manter, o custo de folha dele estava dentro, não estava alto. Só que ele estava pagando 9 mil de hora extra. Cara, dá para contratar 4 pessoas. O que vai mudar para você? Vai mudar a qualidade de vida do pessoal, que não vai precisar fazer tanta hora extra. Você vai ter mais gente para a sua operação, para rodar melhor ainda e tal. E é uma hora extra, não é mais 8 horas integrais que o cara vai trabalhar, né? Porque senão daria 16, né? Isso. Então faz algumas horas extras. E com essas algumas horas extras, o custo dela dá para pagar pessoas em tempo integral. Exatamente, porque essa hora extra, por exemplo, 9 mil reais, às vezes está lá pagando, vou chutar um número assim bem nada a ver, às vezes está pagando lá 400 horas. Por quê? É uma hora extra 100% do domingo, 60% do dia de semana e mais o DSR. Então essas, vamos dizer lá, 100 horas que você está pagando, se você contratar
pessoas para fazer sem ser hora extra, você não vai estar contratando 100 horas extras, você vai estar contratando 200, 300, porque é uma hora mais barata que você vai contratar, né? Exatamente. Então, você contratar mais gente, você tem mais eficiência. Eliabe, show de bola, o bate-papo aí tá muito interessante e tem uma outra dúvida aqui que eu acho que talvez vai cair no mesmo limbo que a gente vem falando desde o começo, né? Que é os empresários, às vezes eles começam a implantar algumas ações, né? Começa a acompanhar um mentor e tal, compra um curso e tal. E ele fala, cara, não sei se isso aqui tá dando certo, como é que eu vou saber se eu tô evoluindo, né? Como é que eu vou saber se as coisas começaram a dar certo, né? Qual que tem algum termômetro da gestão que tá dizendo que eu tô ficando mais saudável ou não? Como é que você daria esse conselho aí pro empresário? Olha pro seu caixa e olha também para sua DRE. Uhum. O lucro da sua DRE de hoje é o que vai gerar o seu caixa do amanhã. E cruza isso tendo uma contabilidade precisa. Como que está a sua evolução patrimonial através do balanço patrimonial. Uhum. Lá vai dizer. Mas para você ter um balanço patrimonial correto, que reflita a realidade da sua empresa, você ter uma DRE, seja ela contábil ou gerencial, que reflita a realidade da sua empresa, tem um longo caminho nisso. Sim. Que se não tem nem o financeiro, que é o básico do dia a dia, quem dirá essas demais informações. Uhum. Então comece por uma boa gestão de caixa. É difícil você ver uma empresa que quebrou porque não estava vendendo bem. A maioria fecha vendendo bem, mas não está tendo lucro. Muitas têm lucro na DRE, mas se perde na inadimplência. A DRE diz que tem um lucro lá, mas quando vê não tem esse lucro no caixa. Então o caixa ele vai ter uma forma mais simples, didática, de dizer onde você está acertando ou errando. Porque muitas das vezes você contrata consultoria e vê diversas evoluções dentro do seu negócio. Uhum. Olha, minha gestão de pessoal interno melhorou muito. Olha, me mostraram aqui um relatório de perda que a minha perda reduziu muito. Mas quando eu vou e a minha venda aumentou muito. Reduzi perda, meu pessoal está mais motivado e estou vendendo bem mais. Só que eu não sei por que não está sobrando dinheiro. É quando vai ver, está exagerando, está errando nas promoções. Uhum. Então, cara, nunca deixe de olhar o caixa. Então, não, eu sou bem enfático nisso. Pode vir prestar consultoria para mim, para clientes nossos. Nós já contratamos diversas consultorias para o nosso escritório também. Clientes nossos que contrataram consultorias e falaram, Eliabe, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Vou medir no caixa. Porque não deu resultado no primeiro mês, não deu no segundo, não deu no terceiro, não deu no quarto, não deu no quinto mês. Ué, quanto que vai vir esse resultado? Uhum. Aí vem com um monte de relatórios, apontando um monte de melhorias. E o caixa? Sim. Então por quê? Porque a empresa é feita para dar lucro. E tá dando lucro? Uhum. Vamos medir. Vamos ver, né? Vamos medir. Legal. Você trouxe um dado, assim, uma questão muito relacionada à objetividade, números e tal. Eu pensei aqui, Eliabe, assim, numa outra dica, até assim, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Como eu vou saber se eu estou evoluindo? Você tem indicadores, né? Você vê se os indicadores melhorou, o que você colocou aí. Mas no mundo da gestão, cara, eu acho que assim, se você tá... que as pessoas pensam é assim, olha, se eu parar de ter problemas é porque eu resolver tudo, deu certo. Aí eu quero trazer uma novidade. Você está evoluindo se os seus problemas estão se tornando outras coisas, se são problemas novos, né? Então, se você tem o mesmo problema desde quando você abriu o seu mercado, cara, eu estou aqui há 5 anos lutando com CMV. Não consigo, cara. Tem alguma coisa errada. Você não evoluiu nada, você está parado. É. Agora, poxa, o problema que eu tenho aqui é coisa que a gente vive ali também, né? No dia a dia, né? Então, olha, o problema que eu tô tendo aqui agora é com pessoas, porque a equipe tá muito grande e tal. Então, são problemas novos. Então, problemas nunca vão deixar de surgir, né? Então, você não pode medir, assim, se você tá evoluindo pela ausência de problemas. Pela ausência de problemas. Perfeito. Mas você tem que ter desafios novos, que são desafios de quem tá do seu tamanho. E superá-los, E superá-los, né? Então, você não pode ter um problema de quando você tinha lá... Com 1 milhão, você tem o mesmo problema de quando você tinha 100 mil. Um problema de 1 milhão é um. Exato. De 10 milhões vai ser outro, de 20 vai ser outro, e é sempre essa escala de evolução aí. E só complementaria, você falou sobre indicadores financeiros, que é o que a gente implanta para os nossos clientes, indicadores financeiros, comerciais, de marketing e por aí vai. Mas o que é um indicador? Vou pegar indicador financeiro. Por que é importante o indicador? Porque ele indica a dor.
Onde é que você está tendo dor? O indicador, ele vai indicar a dor. Legal, legal. Aí já ficou uma Só para frase, encerrar. ficou a frase de efeito aí, mas ainda vou pedir ainda outra contribuição aí para você, pra gente encerrar, né? Agradeço aí pela audiência, por vocês Já que deve ter dado uns 20 minutos já, né? pô, conversa quando é boa, ela rende, né? Ela vai para frente. Mas Eliabe, para a gente finalizar aí, queria que você deixasse aí, o que você poderia deixar baseado nessa conversa que a gente teve aqui, uma reflexão, né? O que você daria de conselho aí pro dono do supermercado, para ele, principalmente para aquele cara que se sente preso na operação ali, que acha que tá patinando, às vezes a venda tá aumentando, mas, pô, qual que seria a reflexão aí, o conselho que você deixaria? Muito possivelmente você, amigo empresário, não está patinando. A sua empresa não está patinando. Você pode estar tendo ações aí no seu negócio que está fazendo com que você tenha a impressão que está patinando. Você pode estar tendo uma empresa extremamente lucrativa, mas não sabe disso. Porque as ações que você toma, principalmente com o dinheiro da empresa, faz dar um saldo negativo no caixa. Mas isso não significa que a sua operação está no negativo. Ou então você pode estar diariamente resolvendo problemas na sua empresa e não ver saída, não ver solução. Só que você está resolvendo os problemas errado. Então, primeiro, vamos medir a sua operação. Vamos medir o seu financeiro. O seu financeiro vai apontar onde é que você está tendo as maiores dores. Concentrar em resolver elas. Aí você vai ver que você vai começar a sair do buraco certo. Porque senão você começa a estar tomando o remédio certo para a dor errada. Uhum. Esse é um erro de muitos empresários. Ou então está preocupado com um monte de micro probleminhas, micro coisas minúsculas, que não vai levar ele a resultado algum. Uhum. E esse monte de problemas minúsculos cria uma miopia empresarial muito grande. E ele não consegue enxergar os problemas que, de fato, se ele resolver, vai fazer ele alavancar. É isso aí, pessoal. Olha, se você acha que esse episódio aí mostrou pra você, né? Se você entendeu que você não tá sozinho, né? Que nessa jornada aí... Tem alguém que pode ajudar, né? Compartilha esse vídeo aí, né? Você acha que você não tá... Poxa, compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, pessoas que você vê que tem essas mesmas dores e vem conversar com a gente. Vem conhecer nosso trabalho, vem assistir os vídeos aí. Você vai ver que a gente tem muita coisa para agregar e qualquer coisa conta comigo. Se precisar de ajuda, né? Conta comigo. Até mais, gente. Valeu.